Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para este tempo que aqui ficarmos, nós passarmos um momento de reflexão das Sagradas Letras. E eu gostaria de falar nesta oportunidade de um tema não muito comum, mas de muita relevância para que a gente possa pensar, refletir, meditar sobre aquilo que nós vamos ouvir. E eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre qual é o peso da tua cruz. Eu gostaria somente de colocar 2 versículos a princípio para nós estarmos já começando a pensar. João capítulo 19, versículo 17 diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E Mateus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Há muitos séculos atrás, vários povos costumavam pendurar os condenados no madeiro. E esse tipo de condenação, da crucificação, mostra que era algo remoto que ocorria há muito tempo atrás. Quando se usa esse termo de carregar a cruz, a gente também lembra das responsabilidades, dos compromissos, dos enfrentamentos, dos desafios, do desrespeito que sofremos, das traições sofridas e por aí vai. E eu volto a perguntar, qual é o peso da tua cruz? Observe o texto de João 19, que havia 3 homens pendurados na cruz, e cada um que deveria representar, cada cruz tinha um peso que deveria representar as atitudes erradas que eles tiveram, comportamentos, decisões nocivas, insensatez, violência verbal, a violência física, a mentira, a falsidade, o engano, desprezo, escolhas erradas, atitudes que afrontam a Deus. Mas vamos lá. O primeiro homem que estava em uma extremidade, haviam 3, havia um que estava na extremidade, era um homem insolente, arrogante, irritado, era um assaltante, assassino. Ele não tomou conhecimento do Salvador que estava bem pertinho dele, que estava ao lado dele, e até escarneceu dele. O peso da cruz desse homem deveria ser muito pesado. O segundo homem, que estava na outra extremidade, era também um criminoso condenado, porém ele teve uma diferença, pois ele reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados e reconheceu também Jesus, o único que poderia salvá-lo do peso da culpa que ele carregava, até ao ponto dele falar: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então ele tinha reconhecimento, ele era um homem condenado, ele era um homem que havia cometido vários delitos, vários crimes, por isso a condenação da cruz, mas ele reconheceu Jesus. Ele até repreendeu o outro, dizendo: tu não temes a Deus? Será que você não está percebendo que ele é o Salvador? Então ele era um homem que também tinha um peso. A cruz, o peso da cruz desse homem fez com que ele abrisse os olhos e percebesse que nem tudo estava perdido. Esse era o primeiro homem de uma extremidade, o segundo homem da outra extremidade. Mas vamos falar do terceiro homem, que estava no centro entre esses 2 homens que nós mencionamos agora. Era um homem que
Era um condenado, porém um diferencial. Era um condenado sem culpa. Era um condenado sem pecado, sem nenhuma dívida de sangue. E a sua cruz era a mais pesada dos três, porque ele estava prestes a suportar o peso dos pecados desses dois homens e também o peso dos pecados da humanidade. Arrogância, ingratidão, hipocrisia, mentira, desprezo, indiferença, crime de todas as naturezas estava para recair sobre os ombros desse terceiro homem que estava ao centro, e o peso dele foi muito intenso ao final, quase próximo, por 3 horas. Ele sentiu um peso muito estarrecedor sobre ele na cruz. Então, o peso emocional de Jesus pesou muito. Esse peso começou quando ele foi traído com um beijo de um dos seus discípulos. Quando ele foi negado por outro discípulo. Quando ele foi vítima de um julgamento falso, falho e sumário. Jesus foi zombado pelos soldados que vendaram os seus olhos, provocavam para que ele profetizasse, dizendo quem o esbofeteava e dirigindo-lhe muitas palavras infames e blasfemas. Jesus viu e sentiu a raiva e o ódio que moveram as agressões físicas que ele recebeu. Ridicularizado, foi desnudado, foi cuspido, provocado pelos guardas, provocado por um ladrão crucificado ao seu lado, chacoteado pelos que passavam, escarnecido com uma placa acima da cabeça, escrita em aramaico, latim e grego, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Está registrado em João capítulo 19, versículo 19 e 20. Nas palavras de Isaías, quando profetizou o sofrimento de Jesus, disse lá na sua palavra, não escondi a face da zombaria dos cuspes. Isaías capítulo 50, versículo 6, parte B. O peso da cruz desse homem, chamado Jesus, era tão grande que ele sentiu agonia e dor, pois ele estava pagando pelo que ele não havia feito. Havia o peso também físico, além do emocional, que era pesada porque ele foi esburrado, ele foi esbofeteado, recebeu uma coroa de espinhos, foi chicoteado com tiras de couro e na ponta havia chumbos e ossos. Quanta dor, quanto peso que Jesus sofreu. Havia o peso também espiritual da cruz, quando em agonia no Getsêmani ele sentiu o silêncio do Pai Celestial. Quando na agonia da morte ele sentiu o desamparo de Deus a ponto de expressar e perguntou a ele dizendo por que ele havia sido desamparado. O peso espiritual da cruz de todos foi o mais intenso. Ele tinha o peso emocional, o peso físico e o peso espiritual. Esse foi o mais intenso. Às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Toda a criação manifestou a sua dor junto com o Criador. 3 dias de escuridão. Na Páscoa no Egito, lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23, apontam para as 3 horas de escuridão na Páscoa do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda que Jesus ficou em silêncio até que chegou ao clímax do seu sofrimento, quando ele chamou agonizado e ele dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Está lá em Mateus 27, 46. É exatamente durante o período de escuridão que Jesus se tornou pecado, se tornou maldição por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, sendo traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, recebendo sobre si a iniquidade de todos nós. Jesus teve a clara percepção
dos efeitos da humanidade que estava decaída e destituída da comunhão de Deus, tornando-se assim apto, através de sua própria dor, a compadecer-se de nossa realidade. Era uma realidade muito triste, porque ele percebeu ali quão estávamos longe, quão estávamos destituídos da glória, da presença de Deus. Hebreus, no seu capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí ele alerta: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Apesar da crueldade física, da humilhação emocional e da agonia espiritual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não se importando com tudo que ele estava sofrendo, que ele sofreu. De fato, cumpriu-se o que Jesus viu, o fruto penoso, trabalho da sua alma, e ficou satisfeito. Mas por quê? Tão satisfeito que Jesus continua nos convidando para nos tornarmos, para tomarmos sobre nós o seu jugo, o jugo dele. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos convida para o seu trabalho, para a sua obra, para a sua missão. Saiba que só assim acharemos descanso para as nossas almas. Entenda, abra o seu coração e reconheça o sacrifício e o alto preço que Jesus pagou por mim e por você, aceitando-o como o único e suficiente Salvador pessoal. Analise, querido, avalie o quanto ele suportou. A violência física, a violência emocional, o peso da rejeição, o peso que estava sobre ele de todos os pecados, tanto daqueles dois homens que estavam na cruz, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo, e o peso do pecado da humanidade naquele tempo, às 3 horas em que o céu se escureceu. Então recaiu sobre ele todo o peso dos nossos pecados, mas mesmo assim ele ficou satisfeito, porque ele conseguiu pagar o preço. No dado momento final, ele disse: Pai, em ti entrego o meu espírito e está consumado, ou seja, a obra foi feita. Então Deus continua, através de Jesus Cristo, através da sua palavra, nos convidando a receber, a acreditar, a crer, a confiar, a entregar a vida para os cuidados dele, para a direção dele, para a misericórdia dele dentro de nós, para que possamos ter Jesus como leme da nossa vida e possamos entender como é importante ter Deus na nossa vida, no nosso coração. E eu quero dizer para você, é a melhor coisa que você vai fazer, é quando você abre o seu coração e recebe Jesus como seu Salvador. Os grilhões são quebrados, as correntes são desfeitas e você se torna uma pessoa livre. E você vai administrar a liberdade, e para você não se perder nessa liberdade que você adquire através do crer em Jesus Cristo e aceitá-lo, você vai administrar essa liberdade sendo dirigido pela palavra de Deus, que é o manual de vida. Então eu gostaria de você
que você fosse abençoado, que você pensasse, refletisse e o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Eu quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, e eu quero abençoar esse teu filho, a tua filha, que neste tempo que ficamos, nesta reflexão, possa ter a consciência e possa ter a certeza que há uma saída, que o Senhor é a saída por dentro, não é uma saída por fora, não é uma solução temporária, é uma solução que leva a alma à eternidade com Ele. Então, Senhor, nós te pedimos que tu venhas, através do Espírito Santo, realizar a obra de convencimento, pois a palavra está sendo anunciada. O que tu fizeste, a obra que tu realizaste aqui na terra, e tem sido apresentado. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alcança estes teus filhos, abençoa a família de cada um deles e que eles possam aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor João Marcos, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, sou psicanalista clínico, atendo aqui em São José do Calçado, em Bom Jesus Tabapuana. Se você precisar de uma ajuda, de um acompanhamento terapêutico, me procure. Você sabe, é fácil me encontrar, tá? No Face, no WhatsApp, no Instagram, você pode me encontrar. Então, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar e eu vou te ajudar, tá? É só você querer, você me procurar. Outra coisa, você que está aqui abaixo, tem aí um link, né? Dizendo, tem um nome dizendo assim, inscrever-se. Clica nessa palavra em vermelho, inscrever-se, e curte também, e para que você possa nos ajudar nesse ministério. Nós precisamos de bastante gente inscrita para que a gente possa ter mais espaço no YouTube e o nome do Senhor possa ser glorificado, a gente ter facilidade de várias modalidades. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.